Olá, queridos. Desejo a você uma semana abençoada e uma Páscoa muito abençoada. Nessa data a gente costuma comer muito chocolate, dar ovo de Páscoa, mas nós sabemos, né? Nós sabemos que ovo de Páscoa e chocolate não tem nada a ver com a Páscoa. A Páscoa fala de Jesus, é a saída do povo do Egito. E nós nessa data lembramos da morte de Jesus, que nos trouxe a vida eterna. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, mas pode comer chocolate, viu? Pode comer chocolate, pode dar ovo para os seus, não tem problema não. Mas a Páscoa não é ovo, não é chocolate. A Páscoa tem um sentido muito maior. E eu sugiro que se você não souber o que é, pesquise, é simples de entender, mas você tem que saber. Você não pode ficar passando algo para o seu filho que não é verdade. Você pode dar ovo de Páscoa para ele, mas não tem nada a ver com Páscoa, tá bom? Deus abençoe você, viu? Que você possa ter o entendimento da palavra de Deus sobre Páscoa. E eu quero falar um texto que está em Lucas 23, 24, Lucas 23, 34, que diz assim, ó. Esse texto é na crucificação de Jesus. Quando Jesus estava sendo crucificado, e quando eles chegaram no lugar onde ia crucificar Jesus, Jesus dizia assim: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram os sortes. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Querido, vamos analisar um pouquinho, né? Tempo bem resumidamente, vamos analisar a vida de Jesus. Jesus era conhecido por todos. Jesus havia curado, Jesus havia feito milagres, Jesus havia transformado a água em vinho, Jesus havia multiplicado pães, 2 pãezinhos e alguns peixes, para uma multidão de 5.000 pessoas. Jesus havia ressuscitado Lázaro. Nós poderíamos aqui mencionar vários milagres, ressuscitado mortos. Jesus já havia expulsado demônios de pessoas que estavam, nós poderíamos enumerar vários. Jesus era sim conhecido do povo, conhecido das autoridades, porque eles ouviam falar de Jesus e sabiam que tudo aquilo que estava acontecendo ali era uma realidade, era verdade mesmo. Mas eles viviam perseguindo Jesus porque o medo era que Jesus se sobressaísse às autoridades e eles perdessem o poder. O problema era o poder, medo de perder o poder, porque na cabeça deles Jesus tinha vindo para ser o rei, para tomar posse do poder deles. E Jesus não estava nem um pouco preocupado com isso. Jesus só tinha uma preocupação: te dar vida. Te dar vida. E para ele te dar vida, nem que ele tivesse que dar a vida dele por você. E Jesus estava disposto a isso. E quando chegou a hora de Jesus ser crucificado, você pode ler em Lucas, você vai encontrar bastante a história da crucificação de Jesus. Na hora que Jesus está sendo crucificado, depois de ele ter feito tantos milagres, depois de ele ter abençoado tanto aquele povo, depois de ele ter demonstrado amor pelas crianças, depois de ele ter demonstrado amor pelas viúvas, pelos órfãos, você vai ler coisas que talvez você nunca imaginou sobre Jesus. Eu te faço um convite, um alerta. Vá pesquisar sobre Jesus, abra lá em João, começa a ler o livro de João em diante, você vai conhecer quem é Jesus. E Jesus, naquela hora crucial da sua vida, numa hora de sofrimento, na hora de dor, na hora do abandono, que ninguém podia fazer nada por ele. Ou você acha que aquela cruz que Jesus estava carregando era uma cruz lisinha? Não, não era não. Era pontiagudas com farpas de madeira que penetravam em sua pele, em seu couro, e doía. Jesus havia passado a noite toda sendo torturado. Ele tinha apanhado, tinham cuspido no rosto dele, tinham dado bofetadas. Jesus, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, havia passado por tudo isso, por você e por mim.
E naquela hora, quando ele está ali sendo crucificado, a mais terrível dor que um ser humano poderia passar, a mais terrível humilhação, porque Jesus estava sendo crucificado entre assassinos, e ele não era nenhum assassino, ele não era nenhum malfeitor, ele só tinha feito bem para todos. No meio de todo aquele sofrimento, ele ainda diz assim: Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes, Senhor. Perdoa-lhes, Pai, porque eles não têm a menor ideia do que estão fazendo. Eles não sabem o que estão fazendo. Sabe, queridos, nós estávamos ali crucificando o nosso Senhor. Nós estávamos ali crucificando o Filho de Deus. Porque a única maneira de tirar a nossa vida, a nossa alma da mão do diabo era a morte de Jesus, porque tinha que ser comprado a preço de sangue. Você foi comprado a preço de sangue. Você é tão valoroso que você não faz ideia. O valor que você tem para Deus é tão grande porque Ele deu o único filho que Ele tinha, o seu unigênito. Ele deu para morrer na cruz, derramou sangue por causa de você e por causa de mim. Você é único diante de Deus. Não tem dois João, dois Pedro, não, você é único diante de Deus. Não existe duas Isabel, não existe dois Léo, existe só um Léo diante de Deus, só uma Isabel diante de Deus. Só um. E você é especial para Deus. Não existe duas pessoas com a mesma íris dos olhos, não existe duas pessoas com a mesma impressão digital. Você é único diante de Deus. E naquele momento terrível, Jesus fala: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Não sabem o que fazem. Jesus, naquele momento, ele estava lembrando de você. Ele poderia estar pensando só nele. Ele poderia, naquele momento, Senhor, manda uma legião de anjos para fulminar todo esse povo. Mas não. Ele sabia que para termos uma vida eterna com Deus, para termos uma vida eterna de luxo, de exaltação, ele tinha que pagar esse preço de sangue. E ele não voltou atrás. E Jesus, o nosso príncipe da paz, a palavra de Deus diz que Jesus é o príncipe da paz, Jesus é o maravilhoso conselheiro, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é tudo isso e se entregou por nós. E ali naquele momento, e toda sexta-feira santa, não é, queridos? Nós lembramos da crucificação de Jesus. Nós lembramos, mas eu espero que essa lembrança não seja simplesmente uma lembrança, lembrei e pronto. Não, tem que fazer parte da sua vida. Jesus ali estava sentindo todo tipo de humilhação, de dor. Ele tinha sido humilhado, a sua carne estava em carne viva. E ali naquela cruz ele ainda estava lembrando para que Deus perdoasse você. Porque você não sabia o que estava fazendo, porque você estava lá. E sabe o que acontece? O que é mais triste ainda é que hoje, muitos e muitos de nós ainda continuamos a crucificar Jesus. Não paramos. Há muita gente crucificando Jesus, não para, não se cansa. Sabe de que maneira? Com a sua própria vida, com as suas atitudes, humilhando sua esposa, humilhando seu marido, maltratando seus filhos, roubando, matando, destruindo vidas que dependem de você, vidas que estão crescendo, estão olhando para você. E você está causando só destruição para eles. Jesus morreu por você, querido. Deus tem uma nova história para você. Sabe como eu vejo Jesus numa hora dessa? Se você for ler, você vai ver que Jesus falou 7 palavras na cruz. E uma delas foi essa daqui: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus disse 7 frases na cruz. E essa foi uma delas. Eu queria que você visse Jesus agora, da maneira que eu, quando li esse texto aqui, eu consegui ver.
Jesus é o príncipe da paz, é o Senhor dos senhores, é o médico dos médicos, é o maravilhoso conselheiro, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, mas ele é também o Senhor do perdão. Ele é o Senhor do perdão, ele conseguiu perdoar no meio de tanto sofrimento, no meio de uma dor terrível, de uma humilhação profunda. Ele conseguiu falar: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Até hoje o Senhor faz essa oração por você, mas você insiste no erro, você insiste em crucificar a Jesus novamente. Querido, Ele te ama. Ele ama você. E eu tenho uma notícia muito boa, muito importante para você. Jesus não está mais naquela cruz. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, que é o domingo que nós chamamos de Páscoa. Jesus ressuscitou. Ele não está mais lá naquele túmulo. Aquele túmulo está vazio. Existe, está lá, mas está vazio. É o único Deus que é pregado na face da terra que o túmulo está vazio. Todos os outros deuses, todos os profetas, todos os grandes que você ouve falar, que são temas aí de religiões, que são guias de religiões, só Jesus ressuscitou. Só Jesus ressuscitou. E eu quero servir a esse Deus que é capaz de morrer por mim, mas é capaz de ressuscitar por mim também e por você. E eu te convido, querido, nessa Páscoa, homenageie Jesus, dando o seu coração a Ele. É tudo que Ele quer. É tudo que Ele quer. É o Senhor do perdão. Ele te perdoa de todo e qualquer pecado. Não importa o que você tenha feito. Não importa se a sua família não vai bem, se você é um egoísta, se você... Não importa. Não importa se você também é o homem mais perfeito da face da terra. Se você é uma mulher boa, carinhosa, caridosa, boa, perfeita. Mas se você não tiver Jesus, se você não conhecer o Senhor do perdão, você vai passar a eternidade sem Ele. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, mas você precisa de Jesus. Porque Jesus é o único Deus que deu a vida por você. É o único Senhor que morreu por você e ressuscitou por você. Feche os seus olhos, eu quero orar com você agora. Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar esta pessoa, esta família que está ouvindo o programa, que está vendo a Deus, porque o Senhor é maravilhoso. E na Páscoa, nós ouvimos tanto, Senhor, na sexta-feira da paixão, nós vemos tantos filmes, tantos programas, tantos teatros, demonstrando a morte de Jesus na cruz. E a ressurreição também. Mas nós queremos ficar com a ressurreição, porque o Senhor ressuscitou. O Senhor ama, o Senhor diz: perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E o Senhor perdoou todos os nossos pecados ali na cruz, todos. Todas as nossas enfermidades estavam ali na cruz. E o Senhor nos liberta de tudo, de toda enfermidade. E nós te louvamos, ó Pai. Nós te louvamos, Senhor, pelo teu grande amor. Nós te exaltamos, Senhor. E eu abençoo esta família em nome de Jesus. Amém. Querido, um grande abraço. Deus abençoe você. E que você tenha uma experiência fantástica com esse Jesus, que é um conselheiro maravilhoso e que é o Senhor do perdão. Um grande abraço.